Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida agora? Em Isaías, no capítulo 40, verso 31, está escrito assim: Mas as pessoas que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Tem gente que está cansada de tentar. Você já tentou de tudo, já tentou ser melhor, tentou mudar, tentou consertar, resolver e nada funcionou. Você está exausto de tanto tentar. E agora você nem sabe mais se quer continuar tentando. Porque dói ter esperança quando você já foi decepcionado tantas vezes. Dói querer algo quando você já tentou e não conseguiu. Dói acreditar quando você já viu suas expectativas serem frustradas repetidamente. Então, você para de querer, você para de tentar, de acreditar, você acaba desistindo e fica ali, parado, esperando que alguém te ajude, mas ninguém ajuda. Esperando que algo mude, mas nada muda. Calma, respira. A paz do Senhor, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto com Deus. Antes da gente começar com a palavra de hoje, eu te peço, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso fortalece muito o nosso canal. Você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deixou o seu like? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu quero ler uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: Vendo-o ali deitado e sabendo que ele vivia naquele estado há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Respondeu o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Irmãos, essa história aqui é muito interessante. Esse homem que conversou com Jesus estava ali há 38 anos. 38 anos esperando ser curado, tentando chegar na água. 38 anos vendo outras pessoas serem curadas, enquanto ele ficava para trás. E quando Jesus pergunta: Você quer ser curado? Ele não responde sim, ele responde: Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele responde com uma desculpa, com uma história que ele vem contando para si mesmo há 38 anos. Ninguém me ajuda, todo mundo chega antes de mim, eu sempre fico para trás, eu sempre perco. E tem gente aqui que está vivendo a mesma história. Você tem uma história que conta para si mesmo todos os dias. Eu sempre falho, eu nunca consigo, ninguém me entende, ninguém se importa, todo mundo é contra mim, nada dá certo na minha vida, eu não tenho sorte, eu não tenho ajuda. E você vem contando essa história há tanto tempo que você acredita nela. Você crê que é verdade, que é a sua realidade. E você acredita que sempre vai ser assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa história era verdade 5 minutos atrás. Mas agora Jesus chegou. E quando Jesus está presente, a situação muda. O que era verdade deixa de ser verdade. O que era impossível se torna possível. Porque Jesus não veio te perguntar se você quer ser curado para ouvir suas desculpas. Ele veio para mudar a sua história. E sabe o que é interessante? Jesus não esperou o homem chegar na água. Ele não esperou as circunstâncias mudarem. Jesus não esperou uma pessoa aparecer para ajudar o homem. Ele simplesmente disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem levantou. Não porque ele conseguiu, mas porque Jesus mandou. Não porque ele tentou de um jeito mais forte, mas porque ele confiou.
E essa é a diferença que muda tudo. Você tem passado a vida toda tentando ser melhor, tentando mudar, consertar, provar alguma coisa, tentando merecer. Mas se tentar mais forte pudesse te curar, você já estaria curado há muito tempo. Se esforço pudesse te libertar, certamente você já estaria livre. Se a sua força de vontade fosse suficiente para te transformar, você já seria outra pessoa há muito tempo. Mas não é sobre tentar, é sobre confiar. Jesus disse: levanta-te. E o homem não disse: mas eu não consigo. Ele não disse: eu já tentei, Jesus. Ninguém me ajuda. Ele simplesmente levantou, porque ele confiou. E quando você confia, Deus faz o que você não consegue fazer. Deus move o que você não consegue mover. Ele cura o que você não pode curar. Porque não é a respeito do seu esforço, é sobre a graça de Deus. Não é a sua força, é o poder dele. E eu sei que tem pessoas ouvindo essa mensagem que já perderam a vontade. Pessoas que não querem mais tentar, que não querem mais acreditar. Porque, na verdade, elas já perderam a esperança. Porque dói demais querer algo e não conseguir, tentar e falhar, ter esperança e ser decepcionado depois. Dói demais abrir o coração e ser rejeitado. E aí você desiste. Você para de querer, de tentar, de sonhar. E agora você está ali, parado, esperando que algo mude. Mas nada muda, porque você mesmo já perdeu a força, a vontade. Mas Jesus veio hoje só para te curar. Ele veio para curar a sua vontade, para te fazer querer de novo, acreditar novamente, para te dar esperança. Porque o problema não é só que você não consegue andar. O problema é que você não quer mais andar. Não é só que você está preso, é que você se acostumou com a prisão. Ou que você esteja quebrado, é que você se acostumou a estar assim, sabe? Mas Jesus veio te dizer: levanta-te. E eu não estou aqui para te dar mais uma técnica, mais um método. Jesus não está dizendo para você tentar mais forte. Ele quer te curar, te libertar e te fazer caminhar. E sabe o que mais me impressiona nessa história, irmãos? É que o homem levantou no dia errado. Era sábado. Era o dia que não podia trabalhar. O dia que para o judeu não podia carregar nada. Mas Jesus mandou ele levantar e carregar o seu leito exatamente no sábado. E por quê? Porque Jesus veio quebrar o sistema. Ele veio mostrar que não tem a ver com regras, mas tem a ver com relacionamento. Não é sobre religião, é sobre graça. Não se trata de merecimento, mas se trata do amor de Deus sendo derramado sobre você. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar merecer e começa a receber. Para de tentar conquistar e começa simplesmente a confiar. Você não vai ser curado porque tentou ser mais forte, mas porque Jesus te curou. Não vai ser livre pelo seu esforço, mas porque o próprio Cristo te libertou. Você vai andar porque Jesus mandou você caminhar. E quando Ele ordena, acontece. Quando Ele fala, aquilo se cumpre. Não depende de você, depende dele. E Ele já decidiu, Ele já falou e ordenou. Agora, nós só temos que confiar. Às vezes, o seu tentar atrapalha o seu confiar, sabe? Você está tão ocupado tentando que não consegue descansar em Deus. Tão focado no seu próprio esforço que não percebe a graça sendo derramada sobre sua vida. Tão preocupado em fazer que esquece de simplesmente receber. Hoje o Espírito Santo está te dizendo o seguinte: pare de continuar tentando somente com as suas próprias forças. Entregue toda a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos de Deus. Porque você sozinho não consegue. Eu sei que você já tentou, que você está cansado.
e que muitas vezes já até pensou em desistir. Mas hoje o Senhor está pedindo para você confiar. Porque quando você confia, Ele... E tem uma coisa muito importante nesse texto. Aquele homem não conseguia chegar até a água, mas Jesus trouxe a água até ele. Talvez você não consiga chegar na sua solução, mas Jesus traz a solução até você. Você não consegue alcançar a cura, mas Jesus tem poder para trazer essa cura até você. Você não consegue alcançar a sua bênção, mas Jesus pode trazer a bênção até você. Porque Ele é a água viva, Ele é a fonte, a cura. E Ele veio até você hoje, não para te perguntar se você quer, mas para te curar. Não para ouvir as suas desculpas, mas para mudar a sua história. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque nós vamos orar por cada pedido que foi feito aqui. E eu quero que você escreva também essa frase: eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Porque quando você declara, você está exercendo fé. E Deus honra a fé. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui. Se você se lembrou de alguém ou de alguma circunstância que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários e nós vamos interceder por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida e por tudo que o Senhor já fez por nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quando deixamos de confiar e começamos a tentar com o nosso próprio esforço. Quando passamos a acreditar que tudo depende de nós. Quando carregamos o peso que o Senhor já carregou. Mas hoje nós queremos parar de tentar sozinhos e começar a confiar. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, mesmo quando nós não conseguimos, mesmo quando perdemos a vontade. Porque o Senhor é o Deus que cura não só o corpo, mas a nossa vontade. O Senhor é o Deus que traz a água até quem não consegue chegar na água. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Talvez ela esteja cansada de tentar, mas eu creio que o Senhor está dizendo para ela hoje: levanta-te, eu vim te curar, eu vim te dar graça. Por isso, Pai, dá a ela fé para confiar e força para se levantar. Eu oro por quem perdeu a vontade de perdoar, de amar, de acreditar. Que o Senhor cure a vontade e restaure o desejo. Eu oro por quem está preso há anos, por quem já tentou de tudo e nada funcionou. Que o Senhor faça hoje o que ninguém conseguiu fazer. E eu oro por cada pedido escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor traga a água viva até cada um. Pai, nós decidimos hoje parar de tentar e começar a confiar. Decidimos descansar na graça e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que vamos confiar em Ti, que vamos descansar na Tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você não precisa tentar com mais força, com mais intensidade. Você só precisa confiar de maneira mais profunda. Você não precisa se esforçar mais do que você está se esforçando. Você precisa descansar mais. Porque Jesus já fez. Ele já curou, já libertou, já salvou. Agora basta que você confie. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos e para as pessoas que você ama.
Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Deus está esperando você desistir. Não para te abandonar, mas para finalmente poder agir. Enquanto você insiste em querer controlar tudo, Deus não pode trabalhar. Enquanto você segura as rédeas, Ele não pode dirigir. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, Deus apenas espera que você solte. E é exatamente nesse ponto que o impossível acontece. O momento em que você, abre aspas, desiste, é o momento em que Deus começa. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse conteúdo para outras pessoas e nós conseguimos alcançar muitas vidas com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a presença de Deus todos os dias. Eu oro para que essa mensagem alcance pessoas que estão lutando sozinhas, pessoas que acham que Deus esqueceu delas. Eu quero ler com você uma passagem que está em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Esse aqui é o momento em que o povo de Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. O desespero era muito grande e o medo tomou conta do povo. Então, naquele momento, Moisés declarou o seguinte: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Mas logo depois, no versículo 15, Deus diz o seguinte: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Presta atenção. Primeiro ele manda parar, depois manda seguir. Isso aqui parece contraditório, mas é algo revelador. Deus não pede imobilidade, Ele pede entrega. Ele não quer que você cave um caminho no mar com as próprias mãos. Ele quer apenas que você confie enquanto Ele se encarrega de abrir o mar. E eu sei que a dificuldade para muitas pessoas é essa, porque nós aprendemos que fé é esforço, que fé tem a ver com insistência, mas a fé verdadeira é confiança, é descansar sabendo que Deus vai fazer aquilo que está além do nosso alcance. Existe uma grande diferença entre lutar com fé e lutar sem fé. Lutar com fé é obedecer, é confiar no agir de Deus. Lutar sem fé é agir por conta própria e depois pedir que Deus aprove aquilo que você já fez. E é exatamente isso que muitas pessoas têm feito. Elas trabalham sem descanso nenhum, planejam sem orar, sem buscar a direção de Deus e depois pedem a bênção dele sobre o próprio plano que ela mesma já fez. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira e você faz o possível para sair disso. Você pega empréstimos, você trabalha dobrado, faz hora extra, mas você vive ansioso, acreditando que tudo está dependendo apenas do seu esforço. Só que Deus está dizendo: respira,
confia, trabalhe com honestidade, ajude quem está precisando e deixe o resto comigo. O problema não é o trabalho, é o peso que você coloca sobre ele, o excesso de controle, a crença de que tudo depende de você. Deus conhece as suas limitações, Deus sabe da sua história, Deus sabe quantas portas já foram fechadas para você, quantas oportunidades você esperou e elas não vieram. E Ele está dizendo, faça a sua parte, mas permita que eu faça a minha parte. Talvez o grande dilema que você vive hoje, o grande desafio, esteja ligado aos seus relacionamentos. Você tenta consertar, você tenta mudar a outra pessoa, você até ora a Deus para que Ele faça isso, você tenta manter esse relacionamento a todo custo. Mas Deus está dizendo, solta, deixa eu agir no coração dele, no coração dela, e deixa que eu haja no seu coração. Sabe, irmãos, tem coisas que só Deus pode restaurar. Enquanto você tenta resolver à sua maneira, Ele não interfere. Não porque falta poder para Ele, mas porque você ainda não deixou que Ele agisse. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, muitas pessoas estão pensando assim, mas pastor, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. E é verdade, mas descansar em Deus não significa ficar sem fazer nada. Não é cruzar os braços, é obedecer e confiar. É agir com equilíbrio, sem desespero, sabendo que o resultado está nas mãos dele. Quando o povo de Israel se aquietou, Deus abriu o mar. Não houve uma ponte, não houve um barco. Deus fez o impossível. Deus agiu de um jeito que ninguém esperava. Quando Deus age, não é do jeito que nós imaginamos, é de um jeito muito melhor. A palavra do Senhor diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Talvez você esteja cansado, sem forças, achando que já tentou de tudo. É justamente aí que Deus quer te encontrar, no fim de você mesmo, porque enquanto ainda há força própria, sobra pouco espaço para o agir divino. Então, eu quero te perguntar hoje, o que você ainda está tentando controlar? Qual área da sua vida precisa hoje ser entregue a Deus? Não é fácil soltar, não é fácil confiar, mas chega um momento da vida em que Deus permite que algumas coisas aconteçam, algumas circunstâncias que fogem do seu controle, para te ensinar a descansar. E é nesse momento que você finalmente aprende a ver Deus agir. Você se aquieta e vê o livramento do Senhor. E quando Deus age, Ele faz de forma completa. Ele abre o mar, Ele move montanhas, Ele traz o impossível à existência. E você reconhece, foi Deus que fez. Por isso, hoje, identifique aquilo que você precisa entregar nas mãos do Senhor. Ore e diga assim, Senhor, eu já tentei de tudo. Agora eu quero apenas confiar em Ti. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer o que estiver ao meu alcance. Mas eu vou descansar em Tua presença. E depois disso, meu irmão, minha irmã, espere, tenha paciência. Porque as coisas não vão acontecer no seu tempo, mas elas vão acontecer no tempo de Deus. Elas não vão acontecer do seu jeito, mas do jeito dele. E quando acontecer, você vai ver que vai ser melhor do que você sonhou. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Por mais impossível que possa parecer para você, escreva aqui o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva o seguinte: eu confio
no agir de Deus. Amém? Declare isso pela fé. Eu confio no agir de Deus. E entregue esse problema nas mãos dele. Porque quando você entrega, quando você solta, Deus age. Quando você confia, ele trabalha por você. Lembra que o povo de Israel não teve que lutar contra o exército e também não teve que nadar. Eles apenas esperaram o mover de Deus. E eles foram vitoriosos naquela batalha. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que hoje contempla a sua vida e que pode realizar milagres, que pode operar coisas impossíveis, inimagináveis em você e através de você. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania, a Tua bondade e a Tua fidelidade. Nós reconhecemos, Pai, que não podemos controlar tudo. Reconhecemos que não podemos resolver todas as coisas que temos que resolver. Nos perdoa quando tentamos fazer aquilo que é o Teu trabalho, quando tentamos controlar o que só Tu podes controlar. Nos perdoa quando tentamos resolver aquilo que não está ao nosso alcance. Perdoa a nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa falta de confiança. Porque tantas vezes nós dizemos que confiamos em Ti, mas agimos como se tudo dependesse de nós, da nossa força, dos nossos recursos. Ensina-nos a confiar, a descansar, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando o mar está na nossa frente e o inimigo está atrás. Que nós possamos aprender a nos aquietar e ver o Teu livramento. Que a gente aprenda a fazer a nossa parte e confiar que o Senhor fará aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh meu Deus, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Essa pessoa que está cansada de lutar sozinha, que está exausta de tentar controlar o incontrolável. Dê a ela força, Pai, para soltar e confiar em Ti. Dê a ela coragem. Coloca no coração dela a paz que excede todo entendimento. Porque eu creio que o Senhor vai agir. O Senhor vai abrir o mar. O Senhor vai realizar o impossível. Eu quero orar por essa pessoa que está vivendo um momento delicado na sua vida financeira e está tentando resolver as coisas sozinha. Eu oro por quem está num relacionamento quebrado e está tentando consertar as coisas por si só. Por essa pessoa que está enfrentando uma enfermidade, uma doença que o médico já falou que não tem cura. Mas eu creio que o Senhor é o médico dos médicos e que a última palavra vem de Ti. Eu oro por essa pessoa que está vivendo uma crise e que está sozinha e desesperada. Que o Senhor coloque esperança nesse coração, Pai. Coloca a Tua paz nesse coração. Ensina ela a descansar. Mostra a ela a Tua fidelidade. Eu oro por cada pedido escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada história, cada coração que está cansado de lutar. Que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga paz, que o Senhor mostre que não depende deles, depende de Ti, e que quando o Senhor agir, eles vejam claramente que foi o Senhor quem fez. Não foi sorte, não foi coincidência, mas foi a Tua mão agindo sobre nós. Pai, nós decidimos hoje soltar, decidimos confiar e descansar em Ti, porque cremos que o Senhor trabalha em nosso favor. Nós faremos sim a nossa parte, aquilo que nos cabe, mas confiamos que o Senhor vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós decidimos descansar em Ti, enquanto o Senhor age. É no nome de Jesus que nós oramos
e por isso desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus não está esperando você desistir para te abandonar. Ele está esperando você desistir de tentar ser Deus, para finalmente poder ser o Deus que Ele sempre foi na sua vida. Então, confie, descanse e veja o livramento do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. O Senhor está te dizendo hoje, não desista. Não pare de orar, de clamar. Não deixe de crer. Pois Deus tem um plano para ser cumprido em sua vida e através da sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu te convido para participar de mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema de hoje é: não estremeça diante da batalha. Por isso, abra o seu coração, deixe o Senhor falar contigo de uma forma poderosa e escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu nada temerei. Se você crê que com Deus ao seu lado, você não precisa ter medo de nenhuma batalha, de nenhum desafio, e não precisa temer o inimigo. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, está escrito: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida que fala sobre a luta de Davi contra Golias. Davi não tinha certeza alguma em si mesmo e de maneira nenhuma ele confiava na sua própria força para vencer aquele gigante. Ele tinha uma estatura muito menor, ele tinha uma idade menor, tinha menos experiência em batalhas e nenhum respaldo das pessoas ao seu redor, pois ninguém acreditava que ele venceria aquele embate. Só que mesmo assim, quando Davi ficou cara a cara com o inimigo, ele não estremeceu e apenas agiu com a única arma que ele tinha no momento. Você pode estar pensando: eu sei, pastor, a pedra que ele tinha em mãos. Não, a arma que Davi tinha, a única arma eficaz que ele possuía naquele momento, era a sua fé em Deus. Quando Davi chama o Senhor de Deus dos exércitos, ele está dizendo que sabia que se guerreasse com Deus ao seu lado, mesmo que estivesse aparentemente sozinho, ele estaria cercado por um exército espiritual, composto por Deus e pelos seus anjos. Davi não estremeceu diante de Golias, porque ele sabia que Golias era quem devia estremecer, pois o gigante estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, em nossa vida, nós às vezes vamos enfrentar batalhas que parecem ser impossíveis de ser vencidas.
principalmente quando olhamos para dentro de nós e para as circunstâncias que nos cercam. Mas assim como Davi, nós não estamos desamparados. Deus está conosco em todas as lutas. Ele é o nosso amparo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Quando enfrentamos gigantes na nossa vida, sejam os gigantes representados por problemas financeiros, por enfermidades, por relacionamentos complicados ou desafios emocionais, podemos tomar para nós a mesma confiança que Davi teve naquele momento decisivo. O segredo de Davi não estava na sua força física ou na habilidade que ele tinha com a funda, mas sim na certeza inabalável de que Deus estava com ele. E essa certeza você também pode carregar com você. Essa convicção permitiu que Davi enxergasse além das aparências e das dificuldades e se ancorasse na promessa do Senhor. Davi sabia que com Deus ao seu lado, todas as batalhas se tornavam pequenas. Assim como as águias que se renovam durante a tempestade, você também pode encontrar forças quando se conecta com Deus em meio às adversidades. Não se sinta desencorajado, intimidado pelas circunstâncias, porque elas podem estar sendo desfavoráveis nesse momento. Mas em cada desafio há uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus em ação. Eu quero recordar a você as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele nos assegura que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é por nossa própria capacidade, mas sim pela capacitação que recebemos de Deus. Não permita que o medo ou a dúvida te impeçam de prosseguir. No momento de dificuldade, eleve o seu coração a Deus em oração. Entregue suas preocupações a Ele e receba a paz que excede todo o entendimento. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos acesso a uma fonte inesgotável de força, amor e sabedoria. Apegue-se à palavra do Senhor e à sua presença, pois assim como Davi enfrentou o gigante com coragem e fé, você também pode enfrentar suas batalhas com confiança e determinação. Acredite na grandeza do Deus que está contigo e saiba que não há gigante que possa prevalecer quando o Senhor for o teu escudo e o teu defensor. Portanto, prossiga sem temor, com a certeza de que com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E com Ele, todas as nossas batalhas podem ser vencidas. Nesse momento, nós vamos orar juntos. Eu gostaria que você erguesse a sua voz, ou até mesmo o seu pensamento, junto comigo. Escreva aqui nos comentários o seguinte: o Espírito de Deus se move em mim. Escreva isso como uma declaração de fé. E em seguida coloque o seu pedido de oração também, caso você queira. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais essa palavra que o Senhor revelou a nós. Somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua presença, que sempre nos convida a viver e a experimentar um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor faça nascer dentro de nós o arrependimento genuíno. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo de ruim que temos guardado em nosso coração e, consequentemente, por toda brecha e ilegalidade que damos para que o inimigo possa agir em nossa vida. Entra em nosso interior e nos purifique, Pai, de forma sobrenatural, através do sangue do Teu Filho Jesus, e nos dá um coração mais parecido com o dele.
Ó Deus, eu sei que muitos irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento se encontram cansados, abatidos e desanimados, sem forças para continuar, intimidados pelos gigantes que os desafiam. Porém, eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor permanece ao nosso lado quando enfrentamos as piores batalhas da vida, mesmo quando a nossa fé é vacilante. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor vá ao encontro do coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e encha o coração delas com coragem, com força e com a certeza de que o Deus dos exércitos está ao lado dela. Tira do coração dessa pessoa todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, que eles não estremeçam diante das batalhas, pois sabemos, ó Deus, que independente do gigante que estamos enfrentando, nós nunca estamos sozinhos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E no nome de Jesus, te pedir que o Senhor envolva essa pessoa com um poder sobrenatural, que eles possam sentir a Tua presença como nunca antes sentiram. Que o Senhor, através do Teu poder e do Espírito Santo, promova a cura, a libertação, a reconciliação, o perdão, o amor, que haja saúde física e mental em cada um de nós e que possamos experimentar de Ti um verdadeiro milagre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Não desanime, não estremeça diante dos gigantes que têm te afrontado. Deus pode te capacitar para que você saia dessa batalha como vencedor. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Tu conheces as suas lutas, suas dores, as suas tempestades. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade, toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos. Assim como o Senhor fez com Pedro, e levanta essa vida novamente. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia. Que Deus te abençoe. Que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse instante. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, sentindo que as ondas da vida estão grandes demais, que a tempestade não passa. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém vê. Talvez você esteja segurando lágrimas que ninguém percebe. Eu quero dizer algo para você. Deus não te trouxe até aqui para te deixar afundar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. O vento
pode soprar forte, o medo pode tentar te paralisar, mas Jesus está mais perto do que você imagina. Ele está te chamando para confiar, para dar um passo de fé, para caminhar sobre as águas. Assim como ele chamou Pedro naquela madrugada no meio do mar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Se você crê, diga amém, eu creio. Deus te chama hoje a andar sobre as águas. Antes da gente continuar, eu quero dar alguns avisos que são muito importantes para nós. Eu sei que algumas pessoas acham ruim da gente interromper esse momento aqui por causa desses avisos, mas são essas recomendações que fazem com que a gente continue existindo aqui no YouTube. Alguns até já sabem o que eu vou dizer. Dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu andarei sobre as águas. Amém? Você crê nisso? Eu andarei sobre as águas. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 27. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, Pedro estava nesse barco com os outros discípulos. Quando ele viu algo impossível, Jesus estava caminhando sobre as águas. Era madrugada, de acordo com o texto, o vento soprava forte e o coração deles estava cheio de medo. Mas essa palavra sai dos lábios de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então toma uma atitude ousada. Pedro não pede que Jesus acalme a tempestade. Ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus, para andar sobre as águas. E Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro podia ficar no barco, onde era seguro, ou podia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. No primeiro momento, ele caminhou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, uma coisa impossível para qualquer ser humano.
Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Só que em um determinado momento, Pedro desviou o seu olhar. Ele percebeu a força do vento, sentiu o peso da tempestade e o medo tomou conta do seu coração. Nesse instante, ele começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente? Começamos confiando, damos um passo de fé, mas no meio do caminho nos distraímos. O medo do futuro, as preocupações, a ansiedade, tudo isso faz com que tiremos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e foquemos nas tempestades. E quando isso acontece, nós começamos a afundar, assim como Pedro. Mas a verdade é que Pedro não afundou porque Jesus o havia abandonado. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. No momento em que Pedro clama por socorro, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha só, mesmo quando a nossa fé vacila, Deus continua segurando a nossa mão. Ele não nos deixa cair. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele está ao nosso lado, pronto para nos levantar, sempre que nós precisarmos. Hoje, Jesus está te chamando para confiar. Você está disposto a dar esse passo de fé? Agora, eu quero que você pare e pense em algo. Quantas vezes você já sentiu medo ao olhar para as tempestades da sua vida? Pedro viu Jesus e teve coragem de sair do barco. E no primeiro momento ele caminhou sobre as águas, mas o que acontece em seguida? Ele começa a prestar atenção no vento, nas ondas, nos perigos. E por isso ele começa a afundar. Então não foi a tempestade que fez Pedro afundar, foi o medo. E quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo, mas aí no meio do caminho nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, e de repente surgem dúvidas. E se eu não for bom o suficiente? Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas um problema inesperado aconteceu e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado? O problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. E é nesse momento que Jesus estende a mão para nos erguer. Quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem, ou essa mensagem chegou até você, no momento em que você percebe que está afundando, literalmente afundando, em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação,
Jesus está com a mão estendida para você. O que ele pede é algo muito simples. Confie. Não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Ninguém consegue literalmente andar sobre as águas. As leis da física diziam que ele afundaria. A lógica dizia que aquilo não podia acontecer. Mas Jesus chamou Pedro para um momento de fé, um momento de vencer as suas limitações e andar sobre as águas. E Pedro obedeceu, mesmo sem entender como, mesmo sem saber o que aconteceria, ele deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas antes de pedirmos para confiar nele. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível não é impossível para ele. Nós servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer, antes de agir. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo antes da gente se mover. Mas a fé não funciona desse jeito. Fé é confiar em Deus mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que parece loucura, que parece impossível. Para perdoar alguém, mesmo quando o coração ainda dói. Para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada muda. Para dar um passo de fé na sua vida, mesmo quando tudo parece difícil. Obedecer a Deus não é sobre entender tudo. É sobre confiar que Ele já entendeu e já providenciou tudo. Pedro não andou sobre as águas porque tinha poder para isso. Ele andou porque Jesus permitiu que ele fizesse o impossível. E é isso que Deus faz com aqueles que confiam nele. Ele abre caminhos onde não existem. Ele transforma situações que pareciam sem saída. Ele nos capacita a enfrentar os desafios que nós jamais conseguiríamos vencer sozinhos. O que era impossível para Pedro se tornou realidade, quando ele confiou e obedeceu. Amém? Receba isso no seu coração. Confiança e obediência são a chave para o milagre. Confie em Deus e obedeça, porque você vai experimentar o sobrenatural. Nem tudo vai ser como a gente quer, irmãos. E isso muitas vezes vai ser doloroso. Quem dera se, por exemplo, as pessoas que nós amamos pudessem ficar do nosso lado por toda a vida. Mas, em algum momento, você vai ter que se despedir de algumas pessoas. Seja por alguma circunstância da vida, seja por causa da morte. Quem dera se a gente nunca precisasse se despedir de ninguém, não é mesmo? Se nós não tivéssemos que enfrentar o luto, a saudade, a dor da separação. Imagine um mundo onde não precisássemos fazer uma oração desesperada pela saúde de alguém que amamos. Um mundo onde nós nunca víssemos uma pessoa querida sofrendo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Para rir ou para chorar, basta estarmos vivos. A graça de Deus foi derramada sobre nós, mas isso não impede que nós passemos por experiências que vão doer. A presença de Deus não nos isenta das perdas, das dificuldades, dos dias difíceis. Mas existe algo que a fé nos proporciona.
algo que transforma a maneira como enfrentamos cada uma dessas situações. A certeza de que nós não estamos sozinhos. A presença de Deus na nossa vida não nos livra das tempestades, mas nos dá força para atravessá-las. Ela não nos impede de sentirmos medo, mas nos lembra que existe um Deus maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer perigo. Ela não impede que as lágrimas escorram na nossa face, mas ela nos dá um consolo que só o Senhor pode nos dar. A verdadeira fé não é aquela que acredita somente quando tudo vai bem. A verdadeira fé é aquela que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar ao seu lado em cada uma das suas batalhas. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se há algo que está pesando no seu coração, se tem uma batalha que você está enfrentando, coloque diante de Deus agora. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é grande demais também para Ele. Por menor ou maior que seja a sua dificuldade, apresente ela ao Senhor. Eu estou falando aqui de pessoas que talvez estejam enfrentando um câncer na sua vida ou na sua família, ou pessoas que estão com uma dor de cabeça. Apresente a sua dor a Deus. Amém? Deus pode nos fazer andar sobre as águas. Sobre as águas do medo, da dor, da tristeza, da perda, das dificuldades, das traições, das separações. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado por essa palavra, Senhor, por esse momento aqui em que podemos refletir sobre a Tua grandeza e sobre o Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, antes de qualquer coisa queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Perdoe-nos pelas vezes em que tentamos resolver tudo sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Nos lava, nos purifica, nos renova, transforma a nossa vida. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas, sobrecarregadas, com medo do futuro. Algumas estão atravessando tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Do mesmo jeito que o Senhor estendeu as mãos para Pedro quando ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui clamando por Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença, começaram a olhar para as tempestades,
para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos teus caminhos. Toca o coração dela, Pai. Que ela sinta a tua presença de forma real. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, não escrevem aqui os comentários, mas eles passam pela mente delas. Que o Senhor contemple essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada, cada oração feita com sinceridade. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela. Restaura a vida financeira, Pai, dessa pessoa que está lutando contra a escassez na sua vida. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta, a Tua presença nos fortalece e a Tua fidelidade nos dá esperança. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você envie essa mensagem para alguém. Tem pessoas que estão afundando, pessoas próximas a você que estão afundando e que precisam ouvir essa palavra hoje. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo lá do seu trabalho. Mande essa mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã por mais um dia de vida. Obrigado a Deus porque a Tua presença nos sustenta, mesmo quando tudo parece desabar. Eu quero orar agora por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que ela sinta, onde estiver, o Teu toque, a Tua proteção e o Teu cuidado sobre cada área da vida dela. Onde houver trevas, que a Tua luz resplandeça. Onde houver opressão, que o Teu Espírito traga libertação. Que essa palavra seja uma semente de fé, de renovo e de esperança, onde quer que ela seja plantada. Que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe os seus caminhos. Eu creio que se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus não vem para fazer acordos com as trevas, e sim para destruir toda a obra do mal. Essa palavra é para te levantar, para te despertar e para te mostrar que nenhum mal é mais forte do que o poder de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sente que está lutando contra algo invisível. Uma pressão que vem sobre a nossa mente, um desânimo que surge do nada, uma série de acontecimentos que parecem querer conspirar contra a nossa paz. Mas mesmo quando a gente não entende
o que está por trás dessas situações, a Bíblia nos mostra que existe uma guerra espiritual acontecendo. E é por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. Eu te convido a dar o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça os outros vídeos aqui do canal. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. Amém? E quando você se inscrever, ative as notificações para que mais mensagens como essa possam te fortalecer todos os dias. A passagem que eu quero ler hoje está em 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. A Bíblia nos revela que, desde os primórdios da história, há uma batalha acontecendo no campo espiritual. Em Gênesis, nós vemos a serpente enganando Eva. No livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus para tentar a fé de um homem justo. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a ação do inimigo tentando desviar o povo de Deus por meio da idolatria, da corrupção e do engano. E quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus deixa muito claro qual é a missão do diabo: roubar, matar e destruir. Mas nesse mesmo versículo, João capítulo 10, verso 10, Jesus também declara a sua própria missão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que 1 João capítulo 3, verso 8, nos lembra que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não veio ao mundo apenas para nos ensinar a amar. Ele também veio para enfrentar o mal, para expor as trevas, vencer a morte e nos dar autoridade sobre tudo aquilo que tenta nos escravizar. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus não é apenas um mestre moral, ele é o Salvador, que venceu o poder das trevas. E essa vitória não é apenas simbólica, ela tem poder real para mudar vidas, transformar histórias e desfazer toda a obra do mal que muitas vezes tenta nos paralisar. Olha só, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, você que é membro, você pode assistir a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, à mensagem do dia, antecipadamente. Amém? Um dia antes, os membros já conseguem entrar e visualizar a mensagem. E para você que é membro do canal, hoje eu tenho uma novidade muito especial. Eu estou disponibilizando o e-book Minuto com Deus. Eu vou postar aqui na aba Comunidade um link para você acessar o livro Minuto com Deus, que contém 365 mensagens. Só você que é membro é que vai visualizar essa mensagem lá. Entra aqui no YouTube, no canal Minuto com Deus, na aba Comunidade.
e acesse gratuitamente o seu livro. Para você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu vou deixar um link aqui também. Custa menos de R$10. Você estará nos abençoando e estará sendo muito abençoado também. O livro tem 365 mensagens, irmãos, uma para cada dia do ano. Mas vamos voltar para a palavra. Olha só, apesar da gente saber que o diabo está ao nosso redor, tentando nos destruir, a Bíblia também nos ensina que o mal nem sempre vem de fora. Muitas vezes o inimigo está dentro. E eu não estou falando de possessão, mas eu estou falando das vontades da nossa carne, dos desejos que lutam contra o espírito. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, o seguinte: pois o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Ou seja, existe um conflito dentro de nós. E na maioria das vezes não é o diabo que está nos empurrando para o erro. Somos nós mesmos que estamos nos rendendo às suas vontades, às nossas paixões, aos desejos que nós alimentamos em segredo. É claro que Satanás se aproveita dessas brechas. Ele planta na nossa mente sugestões, ele cria situações, ele estimula o engano. Mas é a nossa carne que se apega ao pecado, sabe? É o nosso ego que não quer abrir mão do controle. É a nossa teimosia que rejeita a correção. Olha que coisa interessante. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 14, o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Perceba que o texto não começa culpando o diabo, mas mostrando que o pecado nasce do desejo descontrolado dentro do coração humano. É por isso que muitas vezes a libertação não vem porque a gente quer que Deus tire o mal de fora, mas não quer deixar de alimentar o mal de dentro, o mal que está dentro. Queremos que Deus feche as portas do inferno, mas não queremos fechar os acessos que nós abrimos com as nossas más escolhas. O que Jesus fez foi nos dar poder para vencer. Mas a decisão de mortificar a carne ainda é nossa. Como Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 13, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão. O Espírito de Deus está pronto para agir. Por isso que Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Só que o Espírito de Deus não vai forçar ninguém a mudar, sabe? Ele convence, ele guia, ele instrui. Mas quem precisa decidir andar no caminho estreito somos nós. E essa é a batalha diária. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Você pode até não perceber, mas a maior guerra que existe não está sendo travada com armas visíveis, nem nos lugares que a mídia mostra. Essa guerra está acontecendo todos os dias dentro das pessoas. Tem gente travando batalhas sozinha, dentro do próprio quarto. Tem marido que dorme ao lado da esposa e não tem coragem de contar o que está passando. Tem mulher, esposa, que cuida dos filhos, que trabalha fora, que dá conta de tudo, mas chora escondida no banheiro porque sente que está vivendo no seu limite. Tem jovens
que não sabem mais o que é ter paz. Estão sendo dominados por impulsos, distrações, vícios, pornografia, autossabotagem e acham que é normal viver desse jeito. Tem pessoas sendo destruídas aos poucos, sem perceber. O mal vai se infiltrando nos pensamentos, nas palavras, nas escolhas, até que chega uma hora em que a pessoa olha para si mesma e não se reconhece mais. E tudo isso pode até parecer emocional, apenas psicológico, mas a Bíblia nos mostra que existe algo mais profundo. O mal é real, o inimigo é real. E a maior arma do inimigo não é o escândalo, é a sutileza. Ele não chega com chifres e tridente. Ele chega em forma de pensamentos distorcidos, de justificativas convenientes, de desejos que parecem inofensivos. Ele vai minando a fé, esvaziando a esperança, e quando a pessoa percebe, já não consegue mais sair sozinha. Mas como eu disse, Jesus não veio para fazer acordo com as trevas. Ele veio para destruí-las. Ele não veio oferecer um paliativo. Ele veio trazer cura. Ele não veio dizer que vai melhorar com o tempo. Ele veio para nos dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa quanto tempo você tenha vivido preso. Não importa se você já caiu 1000 vezes. Jesus pode te levantar 1001. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare aqui para Deus a sua petição. E junto com o seu pedido, escreva o seguinte: eu sou livre. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã? Então escreva aqui: eu sou livre. Olha só, mesmo que a sua vida tenha sido até aqui marcada por erros, por perdas, por traições ou por más escolhas, Deus ainda tem poder para te fazer recomeçar do zero. Talvez você não consiga explicar, mas sente que tem algo na sua vida que sempre te puxa para trás. Alguma coisa que sempre te impede de ir além, que destrói o que você começa, que tira a sua motivação ou que rouba a sua paz. E eu sei que você já tentou de tudo, mas sempre continua voltando para o mesmo lugar. Então, essa é a hora. A hora de parar de tentar vencer sozinho. Hora de entregar o controle para aquele que já venceu o mal de uma vez por todas. Jesus. Eu falei que não foi por acaso que você chegou aqui. Talvez eu esteja falando para pessoas que já começaram muitas coisas, mas não conseguem terminar nada. Sabe, essa pessoa que ela tem uma visão empreendedora, mas não consegue concretizar os seus sonhos, não consegue colocar em prática, atingir os seus objetivos? Talvez você esteja numa prisão espiritual, preparada pelo diabo e uma armadilha onde você caiu e não consegue sair. Mas eu volto a te lembrar, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E isso inclui também as obras que nós começamos a construir dentro de nós, mesmo sem perceber. O mal que muitas vezes se disfarça de orgulho, de razão, de achismo, de liberdade, a prisão que vem camuflada de escolha. Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Não apenas para tirar o que está ao nosso redor, mas para transformar o que está dentro de nós. Ele veio para arrancar as raízes do rancor, da culpa, do vício,
da rebeldia. E Ele vai nos dar um novo coração. A verdadeira libertação começa quando nós deixamos de culpar tudo e todos e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Não apenas de alguém que nos proteja, mas de alguém que nos transforme por completo. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, relacionamentos, saúde emocional, mas você não perdeu Jesus. E se Ele ainda está te chamando, é porque ainda tem restauração para acontecer. Jesus não veio fazer acordos com o mal, Ele veio destruir as obras do inimigo. E Ele pode fazer isso hoje. Amém? Na sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora alguma situação específica que tem tirado a sua paz ou o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua filha, seu cônjuge, os líderes da sua igreja, uma pessoa que você conhece que está passando por um momento difícil, um momento de escassez ou de enfermidade. Coloque o seu pedido de oração aqui e nós vamos apresentar todos eles a Deus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos revela a verdade, que expõe o que está escondido e que nos mostra o caminho da vida. Obrigado por enviar o Teu Filho Jesus, que não apenas nos salvou, que não apenas nos amou, mas que também destruiu com autoridade tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que alimentamos as vontades da nossa carne, pelas vezes que agimos como se o Senhor não estivesse vendo, pelas vezes que seguimos nossas emoções e ignoramos a Tua direção. Perdoa o nosso coração endurecido, nossas atitudes impulsivas e os nossos pensamentos contaminados. Espírito Santo de Deus, ilumina agora o interior dessa pessoa que está orando aqui junto comigo. Que ela consiga enxergar onde o inimigo tem agido com sutileza. Quais áreas da sua vida têm sido dominadas pelo ressentimento, pelos vícios, pelo orgulho. Traz clareza, Pai. Traz consciência. E gere em nós o arrependimento genuíno, verdadeiro. Jesus, entra com poder na vida desse irmão, dessa irmã. Onde estiver predominando trevas, que o Senhor venha com a Tua luz. Onde houver prisão, que ocorra a libertação. Onde houver engano, que venha a verdade. Que as obras do diabo sejam desfeitas agora, na mente, no corpo, nos relacionamentos, nas emoções, nas finanças, na fé dessa pessoa. Eu oro por esse irmão que sente que já perdeu o controle da própria vida e que está aqui hoje desesperado. Eu coloco diante de Ti essa irmã que se sente vencida pelas próprias decisões. Restaura, Senhor. Reconstrói. Fortalece. Levanta aquele que está cansado e abatido. Que cada um agora sinta a presença do Senhor, agindo com poder, com misericórdia e com amor. Eu coloco diante do Senhor cada situação e cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Filhos, maridos, esposas, parentes, amigos, todos aqueles que estão presos em algum tipo de pecado. Que o Senhor vá ao encontro de cada um. Em nome de Jesus, onde tem imperado, Senhor, a rebeldia, que o Senhor faça nascer o arrependimento. Onde há dor, que o Senhor ministre a cura. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo
seja alcançada pela tua graça e pela tua misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, guarde isso no seu coração. Jesus não veio só para te consolar, ele veio para te libertar. Ele veio para desfazer tudo aquilo que tem te prendido e para te dar uma nova vida, uma vida completa e verdadeira. Não importa o que tenha acontecido até aqui, Deus ainda tem planos para você. E se Ele te trouxe até essa mensagem hoje, é porque Ele quer restaurar o que foi quebrado e fortalecer aquilo que estava fraco. Continue buscando, continue orando, continue ouvindo a palavra. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.